Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, chegou a hora, né? Vamos falar do que será que está acontecendo no mundo. Desde sexta-feira, sexta, sábado e hoje, domingo, uma verdadeira invasão de OVNIs, objetos voadores não identificados, no Alasca, lá nos Estados Unidos, no Canadá, na China e até no Uruguai. O que será que está acontecendo? Será que são os mesmos tipos de objeto? Será que teríamos outras explicações que não fossem naves alienígenas? Lógico que nós temos, né? E nós vamos bater um papo sobre isso porque as coisas se intensificaram muito aí nos últimos dias. Então vamos tentar entender tudo isso. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Muito bem, há poucos dias nós tivemos aquele caso famoso do balão chinês que foi identificado, que cruzou ali boa parte dos Estados Unidos e depois foi abatido por um F-22. Tivemos também as luzes, né, os lasers verdes ali no observatório ali do Subaru, né, nos observatórios ali do Monte Mauna Kea, no Havaí. Todas as duas situações foram muito bem explicadas, né, os lasers são aquele satélite chinês que tem um LiDAR que atira aquele laser para fazer medições, e o balão era um balão mesmo chinês, balão que eles têm aí espalhado por todo lugar. Muito bem. Mas desde sexta-feira as coisas vêm se intensificando e relatos vão acontecendo e uma coisa que está mudando com relação, tirando do Uruguai, tá? O do Uruguai daqui a pouco eu vou falar dele em separado, mas tirando do Uruguai, os outros relatos que a gente tem nem são relatos não, são ações mesmo, coisas que a gente não costuma ver assim, de forma tão definitiva e tão acertada, né, em tão pouco tempo. Muito bem, vamos tentar traçar aqui uma linha do tempo de tudo isso, porque, na verdade, não é fácil, é bem complicado, é muita informação, informações truncadas. Mas vamos lá. Vamos voltar lá para sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022, às 15h45, hora de Brasília, que foi quando foi identificado um objeto voador não identificado a 12 mil pés, ou 12 mil metros, desculpa, de altura, sobre ali a região do Alasca. Esse objeto ele foi identificado, os Estados Unidos, o presidente, né, dos Estados Unidos mandou então que esse objeto fosse abatido. Ele enviou aí então um caça F-22, de novo, né, o F-22, e isso tem uma explicação, né, é um caça de última geração, é um caça que chega, né, a determinadas alturas, é equipado com um míssil, né, o Sidewinder, que também funciona bem em grandes altitudes. Muito bem, foi enviado então o caça para poder abater esse objeto. De acordo com os relatos, nós não temos imagens, tá? Mas de acordo com o relato, o objeto tinha o tamanho de um carro pequeno e foi então abatido, tá? Ele foi detectado pelos radares dos Estados Unidos no dia 9, na quinta-feira, e aí depois eles foram então enviados caças lá que acabaram abatendo esse objeto. Então, guarda aí, sexta-feira, no Alasca, aconteceu isso. Muito bem, passaram-se poucas horas, já no sábado, né, dia 11 de fevereiro,
foi identificado um objeto na região ali de Yukon, no Canadá. E aí foi enviado também, de novo, né, um caça norte-americano, um caça F-22, de acordo que ele foi pedido, né? Foi um pedido feito pelo presidente do Canadá, o Justin Trudeau, primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, que pediu para que fosse enviado um caça F-22, e aí ele ordenou a derrubada do objeto não identificado que violou o espaço aéreo canadense. Tanto no caso do Alasca como nesse caso do Canadá, as autoridades estão trabalhando para recuperar os destroços, e assim nós vamos ter ideia do que foi. Então isso aí, sexta-feira, o incidente no Alasca, sábado, o incidente no Canadá. Chegamos então ao dia de hoje, domingo, dia 12 de fevereiro, e a gente teve aí uma intensificação, né? Uma intensificada nesses relatos e nessas atitudes. Então a primeira coisa que veio foi de um objeto não identificado, detectado ali na região do Lago Michigan, mais precisamente no Lago Huron, aonde, de novo, né? Só que dessa vez não foi um F-22, dessa vez foi um F-16, levando um míssil Sidewinder de novo, e então de acordo, né, com o que o pessoal falou, eles falaram o seguinte, né? Os militares dos Estados Unidos desativaram o objeto sobre o Lago Huron. Esse objeto estava a 6.100 metros de altura, estava bem mais baixo que os outros. Então, isso aí também aconteceu nesse domingo. Lembrando aqui, eu pulei, né, nessa timeline, porque ela é muito complicada. No sábado mesmo teve um objeto sobre o estado de Montana. Mas, na verdade, não foi um objeto, foi uma anomalia detectada no radar, foi enviado um avião para verificar essa anomalia e não encontrou nada. Então, ele não é considerado como um objeto voador não identificado. Então, tivemos lá Alasca, depois Canadá, depois Montana, que não foi nada, e aí no Lago Huron, onde foi abatido um objeto usando um caça F-16. Se as coisas não fossem, já estavam pouco estranhas, né? Durante esse domingo, quem mandou aí um recado foi a China. Isso mesmo. Então as autoridades de Shandong, no leste da China, anunciaram que avistaram um objeto não identificado sobrevoando o mar perto da cidade costeira de Rizal. O que a gente tem de notícia é que teria tudo sido fechado, lá o espaço aéreo foi fechado e tal, e foi pedido, né? Foi feito um pedido para que o objeto fosse abatido. Eles estavam se preparando para abater o objeto também. Aliás, a imagem é impressionante do espaço aéreo fechado. Você vê ali que eles limpam toda a área mesmo e estavam esperando então fazer essa interceptação e então abater esse objeto voador não identificado. Isso lá na China, hoje, domingo, dia 12 de fevereiro de 2023. Muito bem. Nenhum desses objetos aí que eu falei, né? A gente tem imagem, a gente não tem nada, tá? A gente só tem os relatos feitos pelo pessoal das Forças Aéreas e tal. No domingo também, por isso que eu falei que eu ia deixar um pouco de lado, teve um avistamento no Uruguai, mas aí no Uruguai foi bem diferente. No Uruguai foram luzes que foram avistadas, e o do Uruguai, cara, a gente já pode falar assim com certeza, com clareza. Você vê aquelas luzes, é muito parecido com o que foi observado aqui no sul do Brasil, né? Aquelas luzes lá. Então ali no caso do Uruguai, você pode ter certeza que são satélites, tá? São aqueles satélites de órbita baixa da Terra, que eles ficam variando o brilho dependendo da luz solar e de como eles refletem a luz do sol e depois acabam desaparecendo na sombra da Terra. Então esse do Uruguai não foram vistos, né? Foram vistos essas luzes, mas essas luzes são facilmente explicadas pelos satélites de órbita baixa da Terra. Então, o que nós temos aí de complicado mesmo são objetos no Alasca, objetos no Canadá, objetos no lago ali, no Lago Michigan, Lago Huron, e um objeto na China. Então,
tudo isso aí está deixando o mundo meio assustado, né? O que será que está acontecendo? Antes, logicamente, né, de se falar que são naves alienígenas, é preciso fazer toda uma análise em cima do quê? Em cima de nada, né? Porque a gente não tem imagem, a gente só tem a fala desse pessoal. Senadores dos Estados Unidos já falaram que são tudo balão, todo balão chinês e tal, e esse lá da China provavelmente também é um balão, e então assim, o que provavelmente deve ser isso. Então as autoridades dos Estados Unidos, né, acreditam que esses objetos voadores sobre o Alasca e sobre o Canadá, isso disse o senador Chuck Schumer, eram balões chineses, o mesmo balão que foi abatido na semana passada pelos Estados Unidos. E lá na China, provavelmente também pode ser um balão. E por que não? Pode ser até um balão chinês mesmo, como pode ser um balão também norte-americano, pode ser qualquer outra coisa. O pessoal já tem descartado aí que seja drones, né? Porque você tem uma altura muito elevada e nessa grande altura aí os drones não voariam, mas esses balões sim, com certeza poderiam voar e pode ser tudo isso. De novo, primeira coisa, né, pessoal? Fica muito difícil a gente falar qualquer coisa sem ter uma imagem, sem ter a gente não tem absolutamente nada. Daquele balão lá da China, a gente tinha imagens dele perfeitas, né? Depois a gente teve imagens dele sendo resgatado e tal. Vamos esperar que a gente tenha algum tipo de imagem dos destroços desses objetos. Se todos eles foram abatidos, então nós vamos ter um objeto abatido no Alasca, um objeto abatido no Canadá, um objeto abatido ali no Lago Michigan, Lago Huron, e um objeto abatido na China. Nós vamos ter 4 objetos abatidos, com certeza vai sobrar destroços desse objeto, e se esses destroços forem mostrados, aí sim nós vamos poder avaliar alguma coisa. Mas não queira, né, que ninguém chegue com uma solução sem ter nada. O que aparenta ser que são, sim, esses balões. Isso é uma coisa normal, isso é uma coisa natural. Os países têm esses balões de espiões, né, que o pessoal fala, balões que investigam ali, principalmente porque, e aí que entra uma coisa muito interessante. Esse momento atual, existe aí um aumento, né? A gente vê pelos noticiários e tudo mais, um aumento de tensão grande entre os Estados Unidos e a China. Se existe esse aumento de tensão entre os Estados Unidos e a China, nada mais natural do que você mandar algum tipo de artefato para espionar o seu país inimigo, vamos dizer assim, sem colocar em risco a vida humana. Então você solta um balão, coloca esse balão lá, o balão vai até lá, faz o que ele precisa fazer. Se ele for abatido, beleza, foi abatido, você não perdeu nada, perdeu simplesmente o balão que estava ali investigando. Então assim, vamos esperar primeiro para que a gente tenha imagens desses destroços. E aí, com essas imagens, vai ser possível dizer direitinho o que é. Primeiro. Segundo, né? Vamos esperar que eles mostrem essas imagens, porque pode ser também que eles não mostrem. Aí só vai aumentar mais ainda toda a questão conspiracionista, né? Muito provavelmente isso não é coisa de outro planeta, nem de outro universo, nem de outra galáxia. Fiquem sossegados. O mundo não está sendo invadido por alienígenas, tá? Outra coisa, do Uruguai, como eu falei, é uma situação bem diferente dos outros, né? O do Uruguai foram luzes avistadas, luzes que estão de acordo com aqueles satélites em órbita baixa da Terra, coisa que a gente já está acostumado. Então, no Uruguai, devem ser satélites em órbita baixa da Terra, e os outros, muito provavelmente, são balões. Aliás, tem um gráfico muito interessante, tá? Tem um gráfico muito interessante que mostra, né, aonde que eles foram detectados, esses objetos, e se você vê, eles estão meio que alinhados ali. Então, se você pegar a China, se você pegar o Alasca, se você pegar o Canadá, e se você pegar ali a outra região, tudo bem que era Montana, né? Mas se você pegar outras ali, você vai ver que eles estão meio que alinhados. Então, pode ser que seja, né,
uma série desses balões que foram lançados e estão seguindo ali mais ou menos a mesma trajetória. Então, aparentemente, essa seria a explicação. Tá muito difícil ser uma nave, porque uma nave ela, né, voaria, ela escaparia dessas armas aí dos americanos, e se for, né, um alienígena, a gente está bem servido, né, porque até um F-16 está abatendo esse tipo de nave alienígena, né, mas fiquem tranquilos que não vai ser não, vai ser coisa desse tipo, balões espiões, e no Uruguai, satélites de órbita baixa. Mas vamos esperar que eles primeiro mostrem esses destroços, e segundo, a partir deles mostrando esses destroços, a gente possa então ter uma conclusão mais definitiva sobre tudo isso. Beleza? Muito bem, então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado, embora sim não tenha acrescentado lá muita coisa, né? Só fazendo um resumo aí de tudo que foi avistado e derrubado durante todos esses dias. Mas, como eu falei, né? Sem ter uma imagem, é muito difícil a gente analisar alguma coisa. Mas se você gostou, mesmo assim, não esquece de deixar aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto diuturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!